Bruno era um adolescente de 16 anos, com um ar pensativo e uma inclinação para a solidão. Ele passava a maior parte do seu tempo livre mergulhado em livros de mistério e suspense, e era conhecido entre os colegas de escola por sua curiosidade insaciável e sua natureza introspectiva. Embora preferisse a companhia de suas leituras às interações sociais, Bruno não era infeliz. Ele simplesmente encontrava mais conforto no mundo das palavras e das histórias do que na realidade ao seu redor. Bruno Collins vivia em Ashford, uma pequena e pitoresca cidade no interior da Inglaterra. Conhecida por suas ruas de paralelepípedos e casinhas vitorianas, Ashford parecia ter parado no tempo. As colinas verdes ao redor e o murmúrio constante do rio Soul conferiam ao lugar uma tranquilidade quase bucólica. No entanto, por trás dessa serenidade aparente, Ashford guardava segredos sombrios. Era um fim de semana comum quando Bruno decidiu explorar o sótão de sua casa. O lugar estava há anos sem ser visitado, acumulando poeira e objetos esquecidos pelo tempo. A escada rangente parecia protestar a cada passo enquanto ele subia, mas Bruno estava determinado. Ele sentia que o sótão guardava segredos esperando para serem descobertos. Ao chegar lá, seus olhos percorreram as pilhas de caixas empoeiradas, móveis antigos cobertos com lençóis e livros espalhados. Depois de alguns minutos vasculhando, algo chamou sua atenção em uma caixa de madeira. Era uma foto, escondida sob uma camada de pó. Bruno cuidadosamente limpou a superfície e revelou a imagem. A foto mostrava uma garota de aparência etérea, com longos cabelos castanhos ondulados e olhos penetrantes. Ela parecia irradiar uma aura de mistério e encanto. Estava fazendo o sinal de OV ou da vitória com os dedos, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. Bruno ficou hipnotizado pela beleza da garota e pela intensidade da expressão dela. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto seus olhos permaneciam fixos na foto. A atração foi imediata e avassaladora, como se algo na imagem tivesse se conectado diretamente ao seu coração. Era uma sensação estranha e intensa, diferente de qualquer coisa que já havia sentido antes. Bruno se perguntou quem era a garota, de onde vinha e por que parecia tão familiar, apesar de nunca tê-la visto antes. Guardando a foto com cuidado, Bruno decidiu que precisava descobrir mais sobre ela. Algo dentro dele, uma mistura de curiosidade e um inexplicável sentimento de conexão, o impelia a buscar respostas. A foto da garota se tornou a obsessão de Bruno. Ele começou sua investigação perguntando aos seus pais e avós se sabiam algo sobre a garota. No entanto, suas perguntas foram recebidas com olhares confusos e encolher de ombros. Ninguém parecia lembrar de uma garota assim, e isso só aumentou o mistério e a determinação de Bruno. Ele passou a visitar vizinhos mais antigos, aqueles que moravam na região há décadas, mas as respostas eram sempre as mesmas. Alguns mencionavam vagamente uma história sobre uma jovem que desapareceu misteriosamente muitos anos atrás, mas nenhum detalhe concreto. Frustrado, Bruno voltou sua atenção para a internet e a biblioteca local. Nas semanas seguintes, ele passou horas a fio navegando em sites de genealogia, fóruns de história local e arquivos de jornais antigos. Na biblioteca, ele examinava microfilmes de jornais amarelados pelo tempo, procurando por qualquer menção à garota. Foi assim que ele encontrou uma pequena notícia datada de 1958 sobre o desaparecimento de uma jovem chamada Elisa, que coincidentemente lembrava a garota da foto. Elisa havia sumido sem deixar rastros, e o caso nunca fora solucionado. A obsessão de Bruno começou a interferir em sua vida cotidiana. Ele faltava às aulas, entregava tarefas incompletas e seu desempenho escolar despencou. Os professores, preocupados, tentaram conversar com ele, mas Bruno reagiu com rejeição e irritação, alegando que eles não entendiam a importância do que ele estava fazendo. Seus pais, alarmados com a mudança de comportamento, também tentaram intervir, mas Bruno se fechou cada vez mais em seu mundo de mistério. Então, começaram as visões. No início, eram suaves e quase oníricas. Bruno via a garota da foto, que ele agora sabia ser Elisa, em lugares improváveis e no reflexo da janela, entre as folhas das árvores ou nas sombras do seu quarto. Ela parecia estar sorrindo para ele, e essas visões aumentavam seu fascínio e a sensação de estar se conectando com algo além da realidade. Mas as visões não permaneceram suaves por muito tempo.
Gradualmente, tornaram-se mais intensas e perturbadoras. Elisa aparecia nos espelhos, com os olhos fixos em Bruno, seu sorriso agora parecia uma mímica de desespero. Ele a via em lugares cada vez mais frequentes e inesperados, e sua aparência tornava-se cada vez mais distorcida e aterradora. Bruno começou a sentir que Elisa estava tentando comunicar algo, uma mensagem urgente que ele não conseguia decifrar. No início sentiu um misto de empolgação e medo, provavelmente influenciados pelas histórias de super-heróis que ele adorava. Pensava estar iniciando uma aventura onde poderia libertar uma dama em perigo ou mesmo, quem sabe, resgatar seu verdadeiro amor. As visões invadiam seus sonhos, transformando-os em pesadelos vívidos onde ele era perseguido por ela em corredores sem fim e salas escuras. A linha entre a realidade e as alucinações começava a se desfazer, deixando Bruno em um estado constante de ansiedade e medo. Ele sabia que precisava descobrir a verdade sobre Elisa para acabar com as visões, mas a cada passo que dava em direção à verdade, as visões se tornavam mais ameaçadoras. A obsessão inicial se transformava lentamente em um pesadelo do qual Bruno não conseguia escapar, empurrando-o cada vez mais fundo em um abismo obscuro e aterrorizante. As alucinações de Bruno começaram a se transformar em algo muito mais sinistro. Não eram mais apenas aparições suaves e oníricas, agora, eram perseguições implacáveis. Bruno via Elisa em todos os lugares. O reflexo dela o observava nos espelhos, seus olhos o seguiam nas vitrines das lojas, e até em meio às multidões ele conseguia distinguir seu rosto pálido e os longos cabelos castanhos. O que começou como visões visuais se intensificou. Elisa começou a sussurrar o nome de Bruno. Inicialmente, era um sussurro suave, quase imperceptível, que ele ouvia quando estava sozinho em casa. Mas, com o tempo, o sussurro ficou mais alto e mais frequente, invadindo seu espaço pessoal e mental. Bruno podia ouvir seu nome ecoando nos corredores da escola, no silêncio da noite e até mesmo em meio ao barulho da cidade. Era como se a própria realidade estivesse conspirando para atormentá-lo. Desesperado para escapar da perseguição, Bruno decidiu se livrar da foto. Ele a queimou, rasgou e até tentou enterrá-la em um local distante, mas a foto sempre reaparecia em sua casa, intacta e assombrosamente presente. A cada tentativa frustrada, a presença de Elisa se tornava mais opressiva. A ideia de que ele nunca conseguiria se livrar dela começou a corroer sua sanidade. O comportamento de Bruno mudou drasticamente. Ele se tornou retraído e paranoico, afastando amigos e familiares que tentavam ajudá-lo. Suas noites eram atormentadas por insônia e pesadelos, e ele começou a evitar espelhos e superfícies refletoras, temendo o rosto de Elisa. As alucinações se intensificaram, transformando-se em visões de Elisa emergindo das sombras, caminhando em sua direção com um olhar vazio e apavorante. A saúde mental de Bruno começou a se deteriorar visivelmente. Ele estava sempre cansado, com olheiras profundas e olhos injetados de sangue. Sua mente estava em um estado constante de alerta e medo, e ele começou a duvidar da própria sanidade. Cada vez mais, Bruno sentia que Elisa estava se aproximando, não apenas como uma figura distante, mas como uma presença tangível e ameaçadora. Bruno passou a evitar qualquer tipo de interação social. Não conseguia se concentrar nas aulas e suas notas caíram drasticamente. Os professores, cientes de sua mudança de comportamento, tentaram intervir, mas Bruno os afastou, recusando-se a explicar o que estava acontecendo. Seus pais, preocupados, sugeriram ajuda profissional, mas ele rejeitou a ideia com veemência, acreditando que ninguém poderia entender o que ele estava enfrentando. As visões se tornaram mais vívidas e invasivas. Ele via Elisa se aproximando dele, sua figura etérea tornando-se mais sólida e ameaçadora. Nos momentos mais aterrorizantes, Bruno podia sentir seu hálito gelado, ouvir seus passos e até mesmo sentir um toque gélido em sua pele. Ele estava sendo caçado por uma presença que transcendia a realidade e que estava determinada a reivindicá-lo. O pânico constante e a falta de sono começaram a cobrar um preço alto. Bruno começou a ter colapsos nervosos, chorando incontrolavelmente e gritando com a sombra de Elisa. Ele se trancava em seu quarto por horas, tentando se esconder de uma presença que parecia capaz de atravessar qualquer barreira.
A linha entre a realidade e a alucinação estava completamente borrada, deixando Bruno à mercê de uma força sobrenatural que parecia se alimentar de seu medo e desespero. Em seu estado de crescente paranoia, Bruno começou a acreditar que Elisa estava tentando comunicar algo, mas a mensagem era distorcida pelo medo e pela loucura. Cada sussurro, cada aparição parecia carregada de uma urgência desesperada, como se ela quisesse revelar um segredo terrível que Bruno não conseguia compreender. A busca pela verdade sobre Elisa, que começara como uma curiosidade inocente, havia se transformado em um pesadelo vivo, arrastando Bruno cada vez mais fundo em um abismo de terror e desespero insondável. As alucinações de Bruno atingiram um ponto insuportável. Elisa não era mais uma figura ocasional nos reflexos ou uma sombra no canto dos olhos. Agora, ela estava em todos os lugares, a qualquer hora do dia ou da noite. Seu rosto pálido e olhos vazios o perseguiam incessantemente, tornando-se mais real e ameaçador a cada aparição. Durante o dia, Bruno via Elisa em todos os cantos da escola, observando-o da porta da sala de aula, aparecendo em janelas e corredores. Em casa, ela estava sempre presente, surgindo nos espelhos, nas sombras do quarto e até mesmo refletida na superfície da água. À noite, as visões se tornavam ainda mais intensas. Elisa aparecia ao lado da sua cama, seus olhos fixos nele, enquanto seus sussurros se transformavam em gritos agudos que ecoavam em sua mente. Bruno não conseguia mais dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Elisa se aproximando, seus dedos frios e esqueléticos quase tocando sua pele. Ele acordava suando frio, o coração disparado, sentindo que a qualquer momento ela se tornaria sólida e o arrastaria para um destino desconhecido e aterrorizante. O desespero de Bruno chegou ao ápice quando ele começou a ver Elisa não apenas em casa ou na escola, mas em todos os lugares que ia. Ela estava nas ruas, entre as pessoas, nas vitrines das lojas, sempre observando, sempre perseguindo. Seu estado mental deteriorou-se rapidamente, a paranoia e o pânico o consumindo completamente. Em uma noite de desespero absoluto, Bruno decidiu que precisava fugir. Ele não sabia para onde ir, apenas que precisava escapar das visões que o estavam levando à loucura. Pegou as chaves do carro de seu pai e saiu correndo de casa, com o coração batendo como um tambor ensurdecedor em seu peito. Dirigindo freneticamente pela cidade, Bruno tentava escapar das visões. Mas, quanto mais ele dirigia, mais a presença de Elisa parecia se intensificar. Ela aparecia nos espelhos retrovisores, na beira da estrada, e até mesmo sentada no banco de passageiro. Seus sussurros tornaram-se gritos de desespero, ecoando no interior do carro, transformando-o em uma câmara de tortura psicológica. Bruno acelerava cada vez mais, os faróis do carro iluminando as ruas escuras da cidade. Sua mente estava em um turbilhão de pânico, e ele mal conseguia distinguir a realidade das alucinações. A figura de Elisa parecia se aproximar, mais sólida e ameaçadora, seus olhos vazios cheios de uma fome insaciável. Ele não conseguia pensar claramente, o medo dominando todos os seus sentidos. As ruas da cidade se tornaram um labirinto confuso, e Bruno sentia que estava sendo caçado por uma força implacável e sobrenatural. Cada curva, cada rua parecia conduzi-lo mais fundo em um pesadelo do qual não havia escapatória. Em um momento de puro terror, Bruno viu Elisa surgir diretamente à frente do carro, sua figura translúcida brilhando sob os faróis. Ele tentou desviar, mas a visão de seu rosto pálido e olhos vazios era paralisante. O carro derrapou na estrada molhada, girando fora de controle. O som de pneus cantando e metal se retorcendo preencheu o ar. O carro bateu violentamente contra uma árvore, o impacto arremessando Bruno contra o volante. O mundo ao seu redor ficou em silêncio, e a figura de Elisa desapareceu, deixando apenas uma sensação de vazio e escuridão. Bruno ficou ali, preso nos destroços do carro, seu corpo imóvel e a mente finalmente em paz. A perseguição havia terminado, mas a um custo terrível. A foto de Elisa, que ele acreditava ter se livrado, estava ali, no banco ao seu lado, intacta e misteriosamente presente, como um símbolo final do terror que o consumiu. O impacto do acidente foi devastador. Bruno, gravemente ferido, estava preso nos destroços do carro, seus últimos momentos cheios de agonia e pesar. A escuridão começava a engolir sua visão, e os sons ao seu redor se tornaram abafados e distantes.
Em meio à dor intensa, uma paz estranha começou a se instalar. A figura de Elisa desaparecera, deixando um vazio inquietante. Quando os primeiros socorristas chegaram à cena, encontraram um cenário de destruição e mistério. O carro estava irreconhecível, envolto em uma aura de calamidade. Os paramédicos trabalharam freneticamente para tentar salvar Bruno, mas seu corpo estava frágil demais. Ele deu seu último suspiro cercado por rostos desconhecidos, sua mente finalmente libertada do tormento incessante que o perseguira. Entre os escombros, algo chamou a atenção de um dos socorristas, uma foto antiga, intacta, no banco ao lado de Bruno. Era a mesma foto que havia desencadeado toda a cadeia de eventos trágicos, e a imagem de Elisa, a garota desaparecida, com um sorriso enigmático. No entanto, havia algo diferente. Agora, em vez do sinal de V da vitória, Elisa fazia o número 3 com os dedos, como se a foto tivesse mudado de alguma forma sobrenatural. A polícia investigou o acidente, mas encontrou poucas respostas. As circunstâncias eram misteriosas e perturbadoras. Testemunhas afirmaram ter visto Bruno dirigindo como se estivesse fugindo de algo invisível, seus olhos cheios de terror. Os dados do veículo não indicavam nenhuma falha mecânica, e a estrada, embora molhada pela chuva, não justificava a perda de controle que causou a colisão fatal. O acidente de Bruno rapidamente se tornou assunto de discussão na pequena cidade. As pessoas especulavam sobre o que poderia ter levado um jovem promissor a um fim tão trágico. Amigos e familiares estavam em choque, tentando reconciliar a imagem do Bruno que conheciam com a história perturbadora que emergiu de suas últimas semanas. Com o tempo, a lenda da garota da foto ganhou vida própria. As histórias sobre Elisa e seu desaparecimento misterioso foram reavivadas, agora com a adição da tragédia de Bruno. Alguns diziam que ele havia sido vítima de uma maldição antiga, outros acreditavam que Elisa era um espírito vingativo que escolhera Bruno como sua última vítima. A foto se tornou um símbolo do mistério, carregada de um poder quase mítico. No epílogo dessa história sombria, a foto de Elisa foi guardada como evidência, mas sua presença continuou a assombrar aqueles que conheciam a história. A lenda de Elisa e Bruno se espalhou, perpetuando o enigma de suas vidas e mortes. Pessoas contavam a história em voz baixa, com um tom de reverência e medo, como se o próprio ato de falar sobre eles pudesse atrair a atenção indesejada de forças sobrenaturais. Bruno havia desaparecido, mas seu legado permaneceu, entrelaçado com o mistério de Elisa. A foto, agora uma relíquia assombrada, era um lembrete constante do limite tênue entre a curiosidade e a obsessão, entre a vida e a morte. E assim, a história de Bruno e Elisa continuava a ser contada, um conto de terror psicológico e sobrenatural que ecoava através do tempo, deixando uma marca indelével na memória coletiva da cidade. Por quanto tempo essa foto ficará trancada antes de despertar a curiosidade de outra pessoa?